Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast. Eu sou o Xandi. E eu sou o Fred. E hoje a nossa convidada é a Marlita Proust Kesk. Ela que é empresária na cidade de Ibirama, da padaria Kesks. Boa noite, Marlita. Boa noite, Fred. Boa noite, Xandi. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. A gente queria agradecer a presença, né? E ter cedido teu tempo aqui para vir bater um papo com a gente aqui, né? E o pessoal de casa quer saber, né? Quem é a Marlita? Nossa, quem é a Marlita? Tá, muito obrigado pela oportunidade da gente estar contando um pouco da nossa história, né? É muito legal esse projeto de vocês, inovador aqui na nossa cidade, nas cidades vizinhas também, muito bacana mesmo. E muito sucesso para vocês, tá? Obrigado. Então, vocês merecem, tá bom? Tá, quem é a Marlita? Eu sou esposa do Januário Kesk, né? É natural de Dona Ema, ele é. Eu sou natural aqui de Presidente Getúlio. E eu sou a mãe da Júlia e da Alicia Kesk, tá? Nós temos 2 meninas. E atualmente a gente está já residindo há 7 anos, quase 8, na cidade de Ibirama, tá? E queres contar um pouco pra gente a tua história de empreendedora? Como é que começou isso? Sim, a história é bem... Vou começar bem lá do comecinho, tá? De como eu entrei nesse ramo da alimentação, no caso, confeitaria, que é a minha paixão, né? Uhum. E teve várias etapas diferentes, mas eu vou contando, tá? Então, começou bem de novinha, quando eu tinha 16 anos. Faz bastante tempo já. A gente morava no Caminho Tamanduá, aqui de Presidente Getúlio, né? Eu com meus pais e irmãos, família grande. A gente é agricultor, produtor de fumo. E quando eu fiz 16 anos, quando eu fiz 17, eu tive vontade de morar em Blumenau. Assim, o sonho de menina, de morar numa cidade maior, estudar, e enfim. E a minha mãe deixou naquela época, né? Meus pais deixaram. Aí eu tinha 2 irmãs morando em Blumenau. Daí a gente morava na mesma rua, então elas me assistiam. Daí a mãe teve a confiança de deixar eu ir morar em Blumenau. Aí eu fui morar numa kitnet. E consegui um emprego lá de balconista na época do Café House, né? O Hotel Glória. E acho que ali, assim, nasceu a minha paixão pela confeitaria. Porque eu fui para Blumenau com outras ideias. De estudar administração, economia, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Mas eu era bem nova ainda. Eu estava fazendo só o 2º ano, né? Do colegial. E... daí eu fiquei 1 ano morando em Blumenau, isso foi em 92, e estudando lá, e trabalhando no Hotel Glória, de balconista. Aí lá, inclusive, eu consegui um emprego logo porque eu falo alemão, né, a gente é descendente de alemão, e lá eles gostavam de meninas, assim, os garçons também, que sabiam falar alemão, porque é uma cidade bem típica alemã, tradicional, né? Bem tradicional, na época da Oktober também, enfim, e eu trabalhei lá. Só que como eu era muito nova, eu senti muita saudade de casa, né? Dos meus pais. Eu trabalhava todo final de semana lá quase. Só que quando eu tinha uma folga, eu vinha para Getúlio finais de semana para ficar em casa, sábado e domingo. Daí. Depois eu voltava lá, eu estudava de noite e trabalhava o dia inteiro. Mas eu fiquei lá só 1 ano, até final do ano, quando acabou a aula. E eu senti muita saudade de casa. Aí eu resolvi voltar para casa. Eu pedi a conta lá no emprego, com a ideia de mais tarde voltar para Blumenau e continuar estudando. Mas voltando para casa, a saudade falou mais alto, né? Nossa, muito bom. Morar assim no interior, enfim, a gente plantava fumo, o pai tinha plantação de morango e, enfim, era uma maravilha. Daí eu senti muita saudade mesmo. Aí eu não tive mais vontade de ir embora, tive vontade de ficar aqui. Aí eu tinha que cursar ainda o 3º ano na época, né? Eu estava fazendo... Naquela época era o científico. E depois eu ia fazer uma faculdade. Tá. Aí eu fiquei morando lá em cima no sítio, lá no Tamanduá, nesse 93 ali. Só que eu tinha no meu coração aquela confeitaria. E a minha mãe sempre foi a dona Tusnelda, né? Dona Tusnelda Proust. Ela sempre foi uma doceira maravilhosa. Ela fazia aquelas cucas assim que... Todo mundo conhecia, aquelas geleias de morango, de jabuticaba, nossa, onde ela
Onde ela ia, o pessoal conhecia ela pelas famosas tortas de queijo e, nossa, ela era uma doceira ótima, né? E bem caseiro, assim, e eu daí falando, mãe, vamos abrir uma padaria no centro de Getúlio. Mas era uma ideia, assim, bem inviável, assim, porque eu era nova e a gente tinha roça e tinha muito serviço na roça e, enfim. E a minha mãe apoiou, o meu pai também, eles com essa idade, pouca idade que eu tinha, 17 anos, eles apoiaram a minha ideia. Eles apoiaram e foi em 93 ainda, eu estava quase no final do terceiro ano da escola ali, e a gente abriu a padaria aqui no centro de Getúlio, uma padaria bem pequena, né? Quem conhece aqui bem Getúlio, próximo ao fórum ali, antigamente era o antigo despachante Guidião, uma casa antiga, hoje em dia já nem existe mais, né? Que foi derrubada. Acho que para quem não conhece, é onde tinha um pinheiro, né? Enorme, né? Sim, do lado do relojaria Hoppe ali, sim. E em frente à Maquinélia. Então, ali a gente começou em 93. Eu ficava a semana toda ali e o pai e a mãe ficavam no sítio. Mas daí de sexta-feira ela vinha me ajudar, daí final de semana. Aí ela trazia todas aquelas nata, queijinho, frutas, morango, tudo que eles colhiam, assim, bem fresco, né? E cucas, ela fazia cuca no fogão a lenha e ela era um espetáculo, assim, uma doceira maravilhosa. E ela foi me ensinando. E eu também era muito, acho que para minha idade, hoje em dia eu vejo que eu fui, assim, bastante ousada, né? Apesar de não ter experiência, de ter, assim, no começo, tecnicamente apanhado bastante pela falta de experiência, né? E de ter me metido num ramo, assim, que eu conhecia um pouco, mas eu gostava muito. A Isso vontade falou mais alto, né? A vontade falou mais alto que a experiência, que qualquer outra coisa, sabe? Até o lado financeiro, assim, na época, praticamente era nada. A gente começou com praticamente nada, assim, né? Um fogãozinho, 4 bocas, um micro-ondas, uma geladeira, um balcãozinho usado que o meu pai conseguiu comprar. E assim a gente começou. E eles me apoiaram, assim, de uma maneira espetacular. No trabalho, levando as coisas, buscando, fazendo entrega. Muito bom. Nossa, assim, aí a gente começou ali. Nessa salazinha ali. Bem pequeno, assim, bem pequeno mesmo, assim, fundo do quintal. Quando fala em fundo de quintal, né? Só que, claro, era aberto para o povo, né? Mas era, assim, bem pequenininho mesmo. E ali foi o meu primeiro contato, assim, com as pessoas, né? E eu era uma pessoa bastante tímida, muito quieta, assim, na escola, inclusive, né? Muito quieta. Então, quem me via, assim, dizia pra mãe, meu Deus, tu vai ajudar a menina a abrir uma padaria? Isso não vai dar nada, ela não tem perfil de... Essa aí não vai dar nada, não tem perfil de comerciante, ela é muito quieta, ela não fala, é muito bicho do mato, né? Mas, assim, não é o perfil da gente, é a vontade, né, de fazer o acontecer, a vontade, né? A gente aprendeu a trabalhar em casa, né? Muito, assim. A mãe era muito enérgica em ensinar a gente a trabalhar desde cedo. E o perfil, Deus molda, sabe? A gente é uma coisa hoje, mas se a gente deixa moldar por Deus, Ele vai moldando e vai aperfeiçoando e vai aperfeiçoando a vida da gente, né? Sim. Se a gente tiver a humildade de querer aprender e de querer fazer as coisas e ter muita vontade de trabalhar, tá? Muita vontade de trabalhar. Ele vai abrindo as portas. Daí a gente ficou lá vários anos nessa sala. Depois, mais tarde, depois de alguns anos ali, surgiu a oportunidade de abrir uma sala maior. Aqui em cima, na Rua do Cruzeiro, ali quase, aqui em frente ao BAC, né? Na época era o seu Olívio Ave, né? Que tinha uma sala ali, grande. Aí ele estava fechando e ele ofereceu essa sala para nós. Era uma sala bem ampla, bonita. E a gente teve um pouquinho de medo, não, assim, insegurança, né? Porque era um investimento mais alto, era um lugar bem maior. Sim. Bastante mesas, espaço, balcão. Mas a gente arriscou. A mãe me apoiou de novo e o pai, né? E daí nós viemos para cá. Aí a gente já conseguiu ampliar também o quadro de funcionários, daí a gente conseguiu contratar o padeiro e confeiteira e balconista. E assim a gente foi, aos pouquinhos, fazendo, sempre na linha mais caseira, não é linha industrial. Nossa linha era mais sentido confeitaria, né? Pão caseiro, pão de milho, cucas caseiras, bem artesanais, né? A gente não fazia aquela parte industrial de panificação, era mais caseiro. E dali a gente ficou alguns anos, até 2001, tá? Eu
continuei ali trabalhando nessa sala direto, a mãe sempre me ajudando. Mas daí no ano de 2001, eu me casei, né, com meu esposo, Januário Kesk. E antes mesmo da gente casar, a gente a gente decidiu abrir um empreendimento também, que ele iria me ajudar, que a gente ia fazer junto. Antigamente aqui tinha o hotel do seu Vila, né? Uhum. E eles estavam se aposentando e queriam vender, tá? Daí a gente comprou ali, né, o equipamento dele. O prédio era alugado, né? Um prédio bem tradicional aqui da cidade, quase em frente ao Mendes, ali do lado do Show, aquela casa antiga grande ali, né? Bem bonita, bem histórica. E daí ali a gente pegou toda aquela parte de hotelaria ali, aí conseguimos reformar, colocar uns móveis novos, né? Investimos bastante ali. Aí colocamos uma cozinha, era restaurante e hotel, pousada na verdade, era uma pousada caseira também, um restaurante. E só que de cozinheira, porque como eu não sou cozinheira, antes da gente ter essa ideia de abrir mesmo, a ideia da minha mãe, né? A dona Túcia era incrível em ideias, assim, juntar pessoas e fazer a coisa acontecer. Ela era empreendedora, sempre. Ela disse assim, não, pra cozinheira não tem pessoa melhor que a tua irmã, a Mayra. Mayra, minha irmã. A Mayra Proust Krause, né? Todo mundo conhece também, aqui da cidade. Então, ela foi a nossa cozinheira, assim, e foi sucesso. Nossa, ela é assim... Ela tem cozinha de mão cheia, né? Nossa. Então, assim, ela foi a nossa cozinheira. E daí nós administrando, ajudando ali a cozinhar também, a parte do hotel, cuidando da pousada. E a Mayra foi nossa cozinheira ali. E ajudando a organizar e montar clientes e negócio de marmitas e muito bom. E daí... eu fiquei 3 meses ainda com a padaria, só que não deu mais, assim, para manter as duas coisas. Era muita coisa, né? Recém-casada, o hotel, a pousada e a padaria. E daí tem outra irmã que entrou na jogada, a minha irmã. Daí também foi ideia da minha mãe, né? A minha mãe a dona Túcia era incrível. Ela disse assim, eu acho que a Marilis ia vir morar para Getúlio, que ela morava em Blumenau, né, minha irmã. Eu acho que a Marilis e o Vorli, o meu cunhado, gostariam de vir morar para cá. Por que você não liga para ela e comenta com ela da padaria, se ela não quer assumir, comprar e tal? E a gente fez isso, né? Entramos em contato com ela e também logo ela se decidiu a vir. Ela também não dava mais gostando muito de Blumenau, que era muito agito, ela queria um pouquinho mais sossego, né? E ela já estava há muitos anos lá, saiu de casa muito nova também. E ela então comprou a padaria Gutes S, tá? Que na época a gente inaugurou lá embaixo, e ela continuou com a padaria. Até hoje ela mantém essa padaria aqui na rua Kurtjering, né? Sim. Depois ela alugou para uma sala, uma casinha um pouquinho mais para cima, mas o pessoal daqui conhece bem. E tá ali firme e forte até hoje, trabalhando muito, é uma guerreira, tá? Parabéns, Marilis, que você é uma grande guerreira e merecedora. Sim, com certeza. Sim, e então, daí a gente ficou com o hotel, eu e meu esposo, né? E com o hotel ali e com o restaurante. Aí, logo depois, em 2003, nós tivemos a nossa primeira filha, a Júlia. E daí nós decidimos não ficar mais no hotel, porque não estava dando muito certo. Recém-casados, um bebê pequeno, não era bem a minha área, cozinha, né? Claro, a Mayra era meu braço direito ali. Mas a gente resolveu, ela tinha muita vontade de assumir, a Mayra mostrou essa vontade, ela e o marido dela, o Ciro, né, o Vassílio Krause. E então a gente vendeu para eles essa pousada. Eles assumiram, ficaram muitos anos ali também, fazendo sucesso, cozinhando e enchendo os paladares da cidade, que todo mundo ama a comida dela, né? Até hoje o pessoal ainda comenta e aprecia, e ela ainda faz várias coisas em casa e atende nas casas. E daí a gente resolveu vender para ela, que era realmente o ramo dela, era para ela. Isso era para ela. Eu acho que a gente abriu para ela, assim. A gente teve a coragem, porque a gente era mais de arriscar, né? E depois que ela viu que realmente dava certo, que era bom, que tinha movimento, que o pessoal amava a comida dela, que realmente ela tinha capacidade, né? Sim. Nossa, foi muito bom para ela. Então a gente vendeu ali.
Aí ficamos ainda morando 1 ano em Presidente Getúlio, tá? Na época daí eu comecei a fazer doces em casa, fazia bombons. A minha Júlia era pequena, né? Então eu tinha que cuidar dela também. Aí eu fiquei 1 ano mais com ela em casa, de bebezinho, e fazia chocolates em casa para vender. Fazia muitos bombons, trufas. Aí o meu esposo levava trufas até Rio do Sul para vender nas padarias em Ibirama, Getúlio, Dona Ema. E ele era representante de carnes daí. Né? Ele trabalhava numa empresa e ele já fazia essa parte para mim de entregas de chocolates. Nós ficamos 1 ano aqui. Foi aí que meu sogro então pediu pra gente morar em Dona Ema. Pensa, ir morar pra Dona Ema. Era uma cidade bem menor que Getúlio, né? Daí a gente resolveu realmente ir morar pra lá. Quando a minha pequena fez, a Júlia, né, fez 1 ano. Isso fazem 16 anos atrás. 17 vai fazer, faz muito tempo já. Então a gente foi morar pra Dona Ema, né? E lá eu abri uma lojinha de roupa, uma lojinha, tá? Pequena também, bem pequena, numa salinha que meu sogro cedeu pra gente, né? O seu Mário Keski e a Dona Eli, muito queridos. Eles cederam uma sala pra nós, né? Que eles tinham uma casa lá no centro e ela cedeu essa sala pra mim. E daí também eles ajudaram a gente com a loja, montando os móveis, né? Dando madeira pra gente estar fazendo os móveis e tal. E assim, eu comecei com a loja e o meu esposo foi trabalhar na empresa de portas. Por alguns anos. Daí eu fiquei com essa loja 5 anos, tá? Eu gostava de lá, eu gosto muito de Dona Ema, uma cidade assim, um mimo, né? Só que sempre tem aquela vontade assim de... Eu era mais do agito. Padaria, quem trabalha no ramo alimentício sabe que é agito. Agito, comida, correria... E aí eu tinha a vontade, assim, de ter esse agito de novo. E a loja era bem mais calma, pacata. Só eu atendia sozinha. Eu comprava, vendia, limpava, então. Aí eu já estava meio, assim, desgostando da loja. Não estava, assim, mais com aquela vontade toda de ter a loja. Estava pensando em vender ou mudar para uma cidade um pouquinho mais agitada. Aí apareceu uma proposta, assim, de um dia para noite, tá? Aí quando a gente teve a nossa segunda filha, a Alice, ela tinha 3 meses, foi em 2010. Aí o seu Juarez Mariano, lá de Dona Ema, ele tinha aberto uma padaria recentemente, mas ele não conseguiu conciliar farmácia e padaria. Foi difícil para ele, né? Ele já era um empreendedor que tinha várias farmácias nesse ramo, assim, de farmacêutico, então ele ofereceu a padaria para nós, tá? Café House é o nome, também é Café House, de Dona Ema. Então, no dia que ele me ligou, assim, já o coração já palpitou, né? Eu senti muita vontade de ter. Conversei com meu marido. No primeiro momento, assim, ele foi contra. Ele disse, não, a gente conversou que a gente não ia mais ter esse ramo, porque é muito trabalhado. Trabalha sempre, final de semana, domingo, feriado e tal. Mas ele viu que a minha vontade era tão grande que ele acabou concordando e aceitando. Daí a gente fechou o negócio. Aí nós assumimos a padaria Café House de Dona Ema, tá? Ficamos lá alguns anos, tá? E, estando lá, bastante movimento, a gente fazia lanche, salada, pão, bolo, enfim, todo o ramo de comida, assim, né? Dia a dia. E ele gostou muito desse... Daí ele começou realmente a pegar junto ali, né? Porque antes na pousada era diferente, era mais a parte mais administrativa, mas ali não, ele trabalhava na produção, fazia pão, fazia tudo, e ele realmente gostou do ramo. E ele sempre dizia pra mim, eu tenho vontade de ir para um lugar maior. Várias vezes ele falou isso, eu tenho vontade de ir para um lugar maior. Tá, não dei tanta bola, porque eu gostava muito de lá, eu estava assim na zona de conforto, né? 2 filhas, a minha pequena era pequenininha ainda, ia na creche, a Júlia já era maiorzinha, eu tinha uns 8, 9 anos. Aí sempre com aquela conversa de um lugar maior. E então também o que contribuiu para nossa mudança de cidade, para a gente acabar indo para um lugar maior, foram as próprias pessoas que vinham. Eu me lembro que tinha um senhor, um moço, né, que vendia para nós produtos de limpeza, e ele morava em Ibirama, e ele sempre falava assim, nossa, vocês deviam estar lá em Ibirama. Daí eu ia sempre comprar lá com vocês. Tá, beleza. Falou uma vez. Aí daqui a pouco vinha outra pessoa, também de Ibirama, comprava alguma coisa e dizia, nossa, vocês deviam estar lá em Ibirama. E várias pessoas falaram a mesma coisa. Sempre em Ibirama. Ninguém falava, vocês deviam estar em Getúlio, ou vocês deviam estar em Rio do Sul, ou vocês deviam estar em Vitimarsum. O pessoal falava, nossa, vocês deviam estar em Ibirama. E aquilo foi
Ficando na cabeça, né? Sim. E como o meu esposo, Januário, já morava em Ibirama antigamente, porque ele trabalhava na Umil, e ele tinha vários amigos lá, e ele também gostava muito da cidade. E os meus avós também residiam em Ibirama antigamente, né? E uma cidade próxima, acolhedora e mais habitantes, bem mais habitantes, né? Sim. Realmente se encaixou com o que a gente estava querendo. Perto dos nossas raízes, né? Que era Dona Ema e Getúlio, mas ao mesmo tempo mais fluxo de pessoas. E a gente foi amadurecendo a ideia. Aí um belo dia a gente resolveu assim, vamos dar uma volta em Ibirama? Ele disse, vamos dar uma volta em Ibirama? Dá uma olhada no centro, vai que tem uma sala vazia. Tá, sentamos dentro do carro e tá bom, vamos dar uma volta em Ibirama. Daí a gente deu uma volta em Ibirama, paramos lá no centro. Era bem quente, assim, acho que era janeiro, fevereiro, bem comecinho do ano, quente. A gente ficou olhando lá, tudo cheio, as salas, nossa, nenhuma sala disponível para alugar. Aí fomos numa imobiliária, perguntar no centro, né? Não, nenhuma sala disponível. Aí na volta, voltando para Getúlio, a gente parou na frente na imobiliária do Tafarel, né? Na época, conhecia ele de longe, assim, mas hoje em dia é bem amigão, assim, né? E da Luciana. A Luciana, inclusive, que ela é de Dona Ema, né? E paramos lá, perguntamos pra moça que trabalha lá, pra Vanessa, tem alguma sala disponível em Ibirama, assim, pra alugar? Ela disse, no momento não tem nada, mas eu vou marcar o teu nome aqui. Não, tudo bem, marca ali o nome e o telefone. Dela marcou. Marlita marcou meu telefone. Aí no outro dia de manhã, eu lá em Dona Ema, trabalhando na padaria, o telefone tocou. Aí, essa Vanessa, né? Daí ela disse assim, Marlita, eu entreguei o papel com o seu nome e o teu telefone para o seu Tafarel, e a Luciana viu, a esposa do seu Tafarel viu, ela disse, meu Deus, é a Lita lá do Dona Ema. Será que eles querem vir abrir padaria aqui, Tafarel? Liga lá, pergunta para eles, né? Daí eles ligaram para perguntar o que a gente queria em Ibirama. Aí eu disse, sim, a gente tem ideia de abrir uma padaria em Ibirama. Meu Deus, espera aí, nós vamos arrumar uma sala para vocês. Espera aí, sim. A gente já tinha meio que deixado de lado, assim, ia morrer, né, talvez. Ou ia ficar mais pra frente, né, Aí, calma aí. Não. A Luciana quer que você venha pra Ibirama. Espera aí que ela disse que vai arrumar uma sala para vocês. Aí, não demorou uma semana, eles ligaram de novo. Arrumamos uma sala para vocês, maravilhosa. Vocês querem vir dar uma olhada? Tá. Nossa, bem eufórica já, né? Eu e meu esposo. E aí nós levamos junto o meu cunhado e a minha cunhada, que na época trabalhavam com nós lá na padaria, a Márcia e o André. Aí a gente foi olhar a sala. Essa sala que atualmente, hoje, realmente é essa sala que hoje em dia é a padaria Quesques, né? Só que ela tava com inquilinos. Só que eles estavam querendo sair. E daí a gente olhou a sala, era grande, era assim, bem aquilo que a gente precisava. Ela era ampla, né? De um lado era um bazar, no outro lado eles tinham alugado para uma igreja, que abria aos finais de semana, e em cima tinha inquilino também. Aí, assim, a sala era maravilhosa, enorme. Nossa, imagina, chegar numa cidade de Ibirama e achar uma sala dessa, que ia vagar, quase que nem ganhar na loteria, né? Aí o Jano, meu esposo, né? Daí ele falou pro Tafarel, olha, Tafarel, eu até gostei da sala, mas aqui não, ponto chique, eu queria ir no centro. Aí o Tafarel disse, não, cara, aqui é o ponto, aqui é passagem, aqui é top. Eu te garanto, eu moro no Ponto Chique faz muitos anos, eu tenho no meu negócio aqui é um lugar maravilhoso, tu vai gostar, aqui é o lugar. Aqui todo mundo passa, todo mundo para. Tá, beleza. Foi mais uns dias de conversa, aí ligou de novo, a gente foi mais uma vez lá olhar a sala. Aí, enfim, acabamos, assim, de conseguir a sala, tá? Tinha vários, alguns empecilhos, mas foram resolvidos bem rápido, né? Que nem em cima tinha um inquilino que não queria sair, mas como a gente tinha as duas meninas pequenas, a gente precisava morar no lugar onde a gente trabalhava. Aí ele conseguiu negociar de boa, ele saiu, né? Porque aí tinha outro lugar para morar e tinha casa própria. E a sala também a gente conseguia alugar, fazer as devidas reformas, assim, de maneira bem... As peças foram se encaixando, assim... Muito rápido, bem...
era para ser mesmo, sabe? Assim, parece assim que realmente Tinha que ser, né? Deus abriu as portas assim de uma maneira extraordinária, assim, porque muitas vezes a gente faz de tudo para uma coisa certa e não dá. E ali aconteceu assim de maneira... Então, quando a gente resolveu realmente vir, né? A gente também não queria assumir sozinho. Aí tinha meu cunhado, minha cunhada, Marta, que já trabalhavam conosco faz tempo. Ele era padeiro, ela confeiteira. E daí a gente fez uma sociedade. Nós sentamos, conversamos, fizemos uma reunião, né? E daí nós resolvemos fazer uma sociedade, para não ficar só com um casal, né? Para a gente também, às vezes, conseguir se revezar, e para a gente ter o apoio. E para, enfim, ficar em família. E a gente acabou fazendo esse acordo, né? E viemos em maio de 2014. Em fevereiro nós alugamos a sala, demoramos quase 3 meses para ajeitar tudo, para reformar, para fazer os móveis. Em maio nós já abrimos, maio de 2014. E por isso a gente foi para Ibirama, e o nome Quesques, né, daí é devido ao meu esposo e o meu cunhado, né, que é Quesques, a gente também agora eu sou uma Quesques, mas aí, por isso é Quesques. Muita gente no começo tirava sarro, ou fazia meme, dizia Quesques, e um monte de coisa, né, mas realmente é o nome, sobrenome da família, tá, do meu esposo. Ok, bacana. Não, a história Uma história longa, cansativa, mas que ela realmente é longa, assim. Começou bem lá atrás, assim. Então, trajetória, para chegar lá, teve muitos... Sim, praticamente abri-se 4 CNPJs e todos eles foram sucessos, né? Sim, inclusive a padaria em Dona Ema também, a gente não fechou, eu vendi pro meu cunhado, ele continua lá até hoje, o Lúcio, né? O Lúcio e a Karina, eles estão lá bem também. O Goods assim também está funcionando? Sim, da Marília está muito bem. E o hotel também, a pousada, muito bem. Assim, agora que eles venderam, eles foram para o sítio, se aposentaram, né? Mas também ficou muitos anos. Pois é. E todo mundo, coloquei todo mundo, eu e a Oma, né? A minha mãe, nós colocamos toda a família no ramo alimentício, tá? Todo mundo acabou entrando na jogada. Não, e... A Oma era conhecida, né, por esse ramo ali, ensinou bem as filhas, né, e não tinha como dar errado, né. O pessoal que ia no sítio, né, na casa dela, não saía sem comer uma cuca ou um café, Eu lembro dos almoços lá em cima, lá. O pato recheado, né, com nhoque. Tá louco, gente. Não existe uma pessoa que não comeu a comida da Oma ou das tias ali, não dá um monte de elogios. Sim. Quando é que foi? Acho que foi a confirmação do Daniel, que foi lá em cima. Meu Deus, eu tinha o quê? Não, nós temos a mesma idade, né? Mas eu não lembro que idade que eu tinha. Confirmação? Então o Daniel tinha 14, vai ser uns 11, então. Meu Deus, tá pratado, assim. Tem foto daquele prato, assim, eu escondido atrás do prato. Meu, quantas vezes eu tenho? Era muito bom, né? Tenho lembranças lá de cima. Aí no final tinha aqueles agu, né? Aqueles agu com leite, né? Com aquele pudim de leite, assim, no forno. Nossa, aquele pudim de leite com açúcar caramelizado, ela fazia sempre no domingo. Nossa, era muito bom. A mãe era uma cozinheira de mão cheia. E ela passou esse amor da comida pra gente. Eu lembro dela, um amor de pessoa. Sim. Meu Deus, sempre muito querida. E, meu Deus, tu ia lá assim, queria... lembra uma vez tomar um café lá, né? Meu Deus, era tudo ajeitando, tudo bonitinho. Bonitinho, né? Com guardanapo. Muito organizado. Ninguém sai de lá sem um vidro de geleia, né? Ou uma dúzia de ovo, né? Ou um pato congelado. Toda vez que a gente ia lá, ela queria dar alguma coisa. Isso era já dela, assim, do coração dela, de dar alguma coisa. Não deixar a gente ir pra casa sem... Não, tem que levar isso hoje. Quem ia visitar ela, vem tomar um café agora. Um cafezinho. Sim. Chegava na mesa, bolacha, tinha de tudo, né? Cuca. Meu Deus. Ela tinha um capricho, um amor, né? Nossa, muito... Ficou marcado, sempre vai ficar, assim, pra família toda, né? O amor e o capricho pelas coisas, de fazer tudo com perfeição, né? E até a gente tinha comentado um pouco em off, né? Assim, a parte dos Prus, né? São tudo empreendedor e de onde é que veio isso aí, né? Porque o Opa e a Oma, eles sempre foram assim da roça, assim, não... a mãe... Normalmente tem uma inspiração, né? Essa pessoa ali, eu me inspirei, vamos dizer. O pai era muito pacato, né? O meu pai. Ele era muito calmo, muito... A mãe já era mais, assim, de inovar, né? Ele era muito tranquilo, ela já era mais agitada.
né? Mas ela era muito caprichosa, Sim. muito perfeccionista ao extremo, né? E ela gostava disso, realmente, assim, ela gostava desse jeito. Então, a gente teve a ideia, mas eu acho que no final ela gostou da ideia, porque ela incentivou, ela ajudou, ela acreditou na gente, né? E tem mais pessoas na família que... Os meus outros irmãos, homens também, né? Tem negócio e se deram super bem, né? Sim. Nossa, tem o meu irmão que tem loja de parafuso, daí outros tem... É o Buba, né? O Buba tem a malharia, né? Que todo mundo conhece aqui. O Ademar, o mais velho, tem loja de parafuso já há muitos anos. Daí tem o Lindy também, tem... Já teve também loja? Já teve loja, agora ele tá na ceraria, né? Lá no Tamanduá. E o Odi também, que sempre buscou no sítio, e depois com um negócio de gado e enfim. Mas assim, o pessoal tem um instinto empreendedor. E os primos também, né? Sim. É bacana isso aí. Porque, por exemplo, eu vejo por mim, eu gosto de empreender também, mas eu vejo, foi porque meus tios, né? Sim. A tia, o tio Buba, eu me inspirei bastante, né? Em vocês. Sim. Daí... Mas vocês que não tiveram uma inspiração, é curioso, né? Saber da onde veio, né? Da onde veio, Realmente, assim, a gente... Muita coragem, sabe? Coragem e vontade, sabe? Se não tinha onde era o topo da pirâmide, né? Então começou ali com eles, né? Então, assim, vamos dizer. Não tinha medo, sabe? Eu hoje em dia fico pensando, como é que eu mudei tantas vezes? E porque, assim, tem queda? Tem queda, sim. Foi difícil, muito, contando assim, nossa, mas é muito difícil. O começo é árduo, né? É muito trabalhado, praticamente assim, no meu ramo ali de padaria, eu assava, eu batia, eu confeitava, eu comprava, eu vendia, eu embrulhava, eu entregava, né? Eu lavava a louça até, às vezes, meia-noite, no outro dia de manhã já acordava de madrugada. O começo, assim, foi bem árduo. E nunca foi fácil, tá? Nunca foi fácil, assim, sempre trabalhar muito, não escolher serviço. Hoje faltou a tia que lava a louça. Tia a gente chama da nossa tia que lava a louça, né? As nossas funcionárias. Então, vamos lá, vamos lavar a louça. Certo? Eu já fiz fazer isso. o negócio funcionar, né? Fiz essa semana passada, entendeu? Hoje faltou o padeiro, um deles, né? Vamos lá ajudar, passar pão e amanhã falta aquele, vamos lá. Então, assim, a gente não pode dizer assim, não, eu cheguei num ponto, assim, que hoje em dia... eu não vou mais trabalhar. Não, agora, assim, já tô com uma equipe de funcionários grande, né? Agora eu vou ficar aqui sentadinho, olhando e para ver como que vai... Não. Talvez tem gente que consegue. Eu não tenho isso em mim, sabe? Eu já preciso, já faltou uma pessoa, tu já corre e vai fazer aquele serviço, não vai deixar para trás, né? Sim. Tu vai fazendo o que for necessário. Então, tu lava, tu vende, tu entrega se for necessário, tu limpa, né? Tu e assim, normalmente que as pessoas começam, né? Elas começam fazendo tudo. Então... A gente, assim, faz tudo quando a gente começa. Né? Só não pode deixar, depois que tu tá bem, teu ego, né, inflar e não, eu não vou mais fazer esse serviço ali. A pior coisa, assim, acho que do empresário é perder a humildade, né? Perder a humildade. Né? Então, não é porque, de repente, tu começou ali faz anos e tu estás agora no posto de ter vários colaboradores, né? Tu pensa assim, não, eles vão fazer, eu não preciso. Né? Então, assim, tu nunca... Faltou alguém, corre lá e ajuda. Então, não interessa se é para lavar louça, se é para passar pano no chão. Eu sou assim. Sim, né? Sim, com certeza. Sempre quero ser assim. Foi assim que eu fui ensinada pelos pais, né? E acho que essa humildade a gente tem que ter. E não ficar jamais orgulhoso. Porque, assim, tem muita gente boa no mercado? Tem. Tem muita gente, às vezes, que poderia ter um negócio, às vezes falta aquela coragem para começar, né? Mas, assim, para começar, tu tem que ter vontade para trabalhar. E humildade, tá? E se tu cair, olha, levanta de novo. Porque eu caí, eu levantei, né? Graças a Deus, com a ajuda de Deus, Ele me deu força e coragem e me deu também pessoas próximas, queridas do meu lado, assim, que me incentivaram e falaram, não,
vai dar certo, você tem capacidade, você trabalha, vamos lá, e a gente levanta e a gente vai de novo. Sim. Tá? Porque no mundo existem quedas, sim. Sim. Pessoa que diz assim, não tem queda, não. Algumas nunca caíram, talvez, né? Mas a queda é boa, sabe por quê? Porque tu aprende bem mais na queda, tá? Na dificuldade. Sim. Com pessoas, dificuldade financeira. Tu aprende tanto a mais que se hoje, assim, se um dia, ou hoje, ou um dia, tiver que de novo, assim, mudar completamente a tua vida para um rumo mais simples, né? Mais no anonimato, tá em casa, ou de repente ter outro patamar, não é difícil para quem já caiu, entende? Sim. Porque o mais importante não é isso. O mais importante é, tipo, a família, as pessoas, né? E tu respeitar, amar, e, enfim, as pessoas que estão ao teu redor. E as pessoas que focam, tô falando na vida mais empresarial, que focam só no ganho, no dinheiro, isso é muita ilusão, eu acho, né? Eu já tô num nível, assim, que dinheiro é bom, Mas posso comprar um carro, né? Sim, para comprar um carro confortável, para comprar uma casa que me dê conforto, né? Sim. Mas, se tivesse que voltar para a vida simples, seria feliz igual, tá? Sim. Né? Final de semana eu passei na casa da mãe, né? A gente passou lá, dormiu lá. Nossa, que delícia, sabe o que é? Tu ir dormir, tu não escutar um carro passar. Sim. Tu escutar aquele sapo lá na lagoa. De manhã cedo tu acordar com aquele barulho daquele passarinho. Uma casa de madeira simples, um fogãozinho a lenha. Nossa, isso não tem dinheiro que compre, sabe? Sim. Aquela paz, aquela alegria de acordar e fazer um café em família, assim, passar um café e comer um pãozinho com queijo e maionese ali, presunto, e conversar e tirar um tempo para a família. Não tem, acho que, hotel 5 estrelas que te dê o mesmo prazer, a mesma satisfação. Verdade. Não que passear não seja bom, eu também gosto. Quando a gente tem um tempo, assim, 2, 3 dias disponíveis, a gente, vez e outra, também gosta de... Quem não gosta de conhecer lugares novos, né? Sim. Mas, assim, o tempo simples em família, em lugares simples, não tem dinheiro que paga, sabe? É muito bom. Sim. Nossa, muito bom. Mas ainda mais quando é raiz, né? Quando é onde a gente cresceu e nasceu e, enfim, teve a infância, né? Muito bom. Sim. Com certeza. E vamos para as perguntas ali. A nossa primeira pergunta é do Alcionir Francis. Por que escolheu a cidade de Ibirama para empreender? Sim. Acho que eu já citei anteriormente, Sim, né? Mas a pergunta já estava. Justamente que a gente queria uma cidade maior um pouco que Dona Ema, onde a gente estava morando no momento, né? E Ibirama foi direcionado pelas próprias pessoas, assim, que comentavam. Nossa, Ibirama, Ibirama, Ibirama. Eu vejo porque talvez o presidente Getúlio já tinha mais opções de padaria, né? Tinha muitas. Quando a gente foi para Ibirama. Ibirama tinha bem menos, pro tanto de habitantes que tem lá, sabe? Então, realmente tinha esse espaço aberto, tá? Tinha esse espaço aberto e a gente foi muito bem acolhido, assim, pelas pessoas de lá, muito bem recebido. Fizemos ótimas amizades, né? Clientes de anos. E tinha esse espaço aberto, a gente conseguiu realmente encaixar essa peça, tá? Por isso a gente escolheu Ibirama e, assim, acho que Deus guiou, assim, sabe? Porque realmente tinha esse espaço. A gente deu tudo muito certo para nós lá, sabe? Eu gosto muito de morar lá, o pessoal de lá é muito, muito bacana, assim, muito querido, acolhedor. É uma cidade que hoje em dia eu amo, sabe? É muito bom lá, muito bom mesmo. E foi acontecendo e deu muito certo, graças a Deus. É isso aí. A próxima pergunta é da Loja de Manutenção Shopping, nossos apoiadores ali. Sim. Antes de abrir a padaria, qual foi a estratégia ao abrir ao lado da concorrente? Ou foi uma oportunidade de espaço? Foi o que tu também já comentou antes, né? Foi uma oportunidade de espaço, tá? Não foi pensado. Até devido a esse de ser, assim, muito próximo, ou praticamente vizinho, de uma padaria que já existia há muitos anos na cidade,
não criar um clima chato entre a gente, eu até questionei isso, assim, no primeiro momento a gente não queria, Sim. assim, a primeira impressão, né? Sim. Aí, quando a gente foi lá olhar a sala, me apaixonei pela sala, porque ela era perfeita para o que a gente estava precisando. Em termos de espaço, a gente conseguir morar em cima, e ela tem estacionamento bom, um lugar estratégico. Sim. Assim, o que segurou a gente para tomar a decisão por alguns dias foi realmente ali, por ser tão próximo do vizinho, né, que também trabalha no mesmo ramo. Mas daí, no final, a gente resolveu realmente aceitar, porque a sala era perfeita, Sim. né? E a gente não ia conseguir uma outra. Aí a oportunidade dessa não assim, aparece. Não aparece. Daqui a pouco aluga e o inquilino fica 5, 10 anos, não sai mais, né? Sim. Não, e vem outro e abre uma padaria ali, né? Sim. Aí tu pensa, pô, eu deixei de abrir ali pra não... E o cara, sabe, Sim. então... Então, assim, não foi intencional, mas, assim... E vocês surgiu. também, vocês realmente acreditavam no produto de vocês, né? A gente acreditava, assim, a gente acreditava muito, a gente tinha muita vontade de trabalhar, porque eu sou confeiteira já há muitos anos. A minha cunhada, a Márcia, né, que agora nós somos sócios desde o início, é uma confeiteira espetacular, né, maravilhosa. O meu marido, o Jano, é um ótimo profissional na parte de panificação, de salgados, de tortas, de tudo. Ele faz tudo lá dentro, né? Ele sabe fazer tudo. Não que ele faça tudo todo dia, mas muitas coisas dos produtos que são vendidos dia a dia ali no balcão é ele mesmo que faz. Muitos produtos, uma enorme assim variedade, é ele que faz. O meu cunhado André sabe fazer muitas coisas também, faz bastante coisas diferenciadas, está sempre buscando um diferencial, um lanche salgado, né? Tá sempre tentando inovar alguma coisa para a gente ter um leque bem grande de produtos assim, diferenciados, para o cliente sempre ter bastante opções, né? Tanto no doce que nem no salgado. Então, a gente acreditou realmente no nosso trabalho, sabe? Que a gente sabe fazer e que a gente ia conseguir, né, uma clientela legal em cima assim, do que a gente sabe fazer, sabe? O que a gente sabe produzir. Que né? Isso é muito importante, porque sempre acontecem... Tem um dia que um funcionário, um padeiro fica doente, outro que a confeiteira fica, né? Então, sempre acontecem coisas. Daí a gente nunca fica na mão. Se um não tá, alguém de nós vai ter, né? A gente tá sempre o dia todo lá dentro junto com o pessoal, né? Produzindo e cuidando e vendendo, administrando, tá? Mas cuidando também, se faltou alguém, tá, vou lá, vou fazer. Eu vou fazer. O André vai fazer, a Márcia, o Jano, meu esposo. Então, a gente cobre a produção toda, sabe? Mesmo se ficasse sem funcionário, assim, a gente conseguiria, claro, por poucos dias, né? Sim. Porque os colaboradores, assim, são essenciais, né, pra gente. Eles são ótimos, são maravilhosos. Nós temos colaboradores muito bons, tanto na parte de atendimento, que nem na parte da produção, da limpeza. Eles são essenciais, mas se uma vez acontece alguma coisa que um deles tem que faltar por motivo de doença, alguma outra coisa, a gente se vira. Tá? Por alguns dias, pelo menos, né? Por poucos dias, na verdade. Que é muito serviço. Sim, eu imagino. É pauleira, tá? Nossa, ontem eu comecei às 5 da manhã, às 9 horas da noite a gente fechou o caixa e fechou a padaria. Tá louco? Nossa, ontem foi pauleira. Mas não é todo dia que é tão puxado. Sim, se fosse todo dia assim, a gente não conseguiria, que era né? feriado, né? Mas é um feriado, assim, que deu mais do que o esperado, né? Então, é correr. Mas que bom, né? Que bom é que daí tem serviço, Graças né? Que a Deus. tá vendendo bem, né? Com certeza. Graças a Deus, né? A gente só tem a agradecer ao pessoal, nossos clientes, amigos, as pessoas que gostam do nosso ambiente, do nosso produto, né? Só agradecer. Bacana. Tá certo. E mais uma vez a gente agradece, né? A gente sempre pede para, no final, quiser deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo, quem quer empreender ou enfim, né? Para deixar uma mensagem de assim, incentivo, né? Para quem está começando. Sim. Olha, tenho muitas... já falei um monte, mas assim... acreditar em você. Gostar de trabalhar. Tem que gostar de trabalhar, tá? Não tem que ter medo, assim. E acreditar e fazer. Acontece, vai acontecendo. E se não der bem assim como você achou que era para ser, não fica com vergonha. Começa de novo e de novo e quantas vezes for necessário, tá?
Porque a gente vai fazendo, não tem um livro já escrito. Um manual já. Não, a gente escreve, todo dia a gente escreve uma página. A gente vai se descobrindo, né? A gente vai se descobrindo, a gente vai se reinventando, a gente vai melhorando, a gente vai se aprimorando, principalmente na parte de pessoas também, né? Vai aprendendo a lidar com pessoas, a entender mais as pessoas, né? Sim. A se dar melhor, a humildade, nossa, é uma dádiva, né? Sim. Feliz daquele que cada dia consegue adquirir um pouco mais de humildade e as portas vão se abrindo, tá? E a Deus, acima de tudo, assim, eu sempre fui muito de acreditar que Deus Deus tem um propósito para nossa vida, tá? E a gente tem que estar aberto a isso, pedir a orientação para Ele. E Ele vai ajudando muito e nunca esquecer de seguir o exemplo dele, né? De ser humilde, de não pisar nos outros, de fazer o trabalho com dignidade, com honestidade. Quando puder ajudar alguém, ajuda, tá? Ajuda. Sim. Sempre ajudar. Porque a gente está aqui para isso, né? Para fazer a nossa parte como pessoa, como ser humano, claro, como empresário, de dar emprego também. Mas de um ajudar o outro e é isso aí, a vida é isso aí, né? Então, show de bola. Então a gente agradece mais uma vez ter cedido o tempo, né? Obrigada pela oportunidade, tá? E a gente já deixa o pessoal que está assistindo aí, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com quem você acha que vai estar agregando esse bate-papo, essa conversa ali, né? Alguém que está começando a empreender e ver se a dica serve a ele, né? Então compartilha e divulgue aí pros amigos e familiares. Tá certo, pessoal? Obrigadão aí e até a próxima. Abraço. Este podcast foi editado por Panda Podcasts e Multimídia.